Eu quero passar agora para o momento das ofertas e dos dízimos. Vou pedir por gentileza para você abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6. A Bíblia diz, no verso 6, a seguinte coisa. Um texto que eu amo demais. Diz que, mas aquele que está sendo instruído na palavra. Quantos estão sendo instruídos na palavra de Deus? Diz assim, a palavra de Deus diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante, ou seja, torne alguém parte daquilo que tem acontecido. E o que é que a Bíblia diz? De todas as coisas boas, aquele que o instrui. Você reconhece, querido, que a sua igreja é uma igreja que está te instruindo na palavra? Algumas pessoas perguntam por que a gente precisa ofertar na igreja? Por que a gente precisa dar a Deus as nossas ofertas através da igreja? Por que nós precisamos dizimar? Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque a Bíblia diz, e aqui está dizendo nesse versículo que nós estamos lendo, que quem está sendo instruído na palavra precisa fazer participante de boas coisas, ou de todas as coisas boas, aquele que está o instruindo. Essa é a razão porque nós não ofertamos simplesmente na vida de uma pessoa. Em vez de a gente dar o nosso dízimo na casa do Senhor, ou mesmo da gente dar uma oferta ao Senhor na igreja do Senhor, nós por que não simplesmente ofertamos na vida de alguém? Porque o princípio bíblico aponta que essa deve ser a nossa atitude para com quem nos instrui na palavra. Se nós estamos sendo instruídos na palavra, irmãos, então nós precisamos tornar participante de todas as boas coisas aquele que está nos instruindo. Essa também é a razão porque quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui, tem uma pessoa ministrando aqui no palco, trazendo uma palavra para nós da parte de Deus, e a gente tem aqui ao lado as cestinhas onde nós depositamos uma oferta. Às vezes você vê a pessoa se levantando, trazendo um envelope e fica sem entender. Isso acontece porque nós estamos querendo tornar participante das coisas boas que tem chegado à nossa vida aquele que está nos instruindo. Então nós temos um momento da oferta na igreja, mas também temos um momento de ofertar na vida do ministro. Por quê? Porque nós entendemos que Gálatas 6 diz que aquele que está sendo instruído na palavra deve fazer. Não diz que Deus vai fazer, mas diz que nós é que fazemos participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E aí eu te pergunto, Deus tem feito chegar coisas boas na sua vida, irmão? Certamente que sim. Então é nosso dever, meu e seu, tornarmos a igreja do Senhor participante das coisas boas que nós temos recebido. E não somente a igreja, mas também os ministros que passam ensinando a palavra por aqui. Porque nós reconhecemos que estamos sendo instruídos. Reconhecemos que precisamos torná-los participantes. Aí às vezes você recebeu uma bênção maravilhosa, você tem um testemunho grandioso para dar, mas você não está tornando participante. A igreja do Senhor dá aquele testemunho. Você recebeu uma bênção, você recebeu de repente uma quantia, uma porta que se abriu, aí você não oferta em cima daquilo que você recebeu. Sabe que isso está errado, querido, porque a Bíblia instrui que quem está recebendo algo bom da parte de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Ele quem nos dá todas as coisas boas. Então, se veio para nós algo bom, nós precisamos reconhecer, foi Deus quem me deu e eu preciso fazer a minha igreja, onde eu estou sendo instruído na palavra, participante das coisas boas. Então, eu não vou semear na igrejinha lá não sei da onde, eu não vou semear na vida de uma pessoa que eu conheço que precisa. Não é por necessidade que nós contribuímos, irmãos, mas por cumprir um princípio bíblico de que nós devemos tornar participante das boas coisas. Quem nos instrui? Você está sendo instruído nessa igreja? Essa é a sua igreja? Então é nessa igreja que você precisa tornar participante das coisas boas. Aquilo que você tem recebido precisa ser depositado nesse lugar e não em outro. Essa é a razão porque nós ofertamos na casa do Senhor, sabe? E a Bíblia não diz somente isso, mas tem o verso 7 que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha o contexto onde a Bíblia fala sobre esse versículo que tanta gente menciona. E ainda diz mais, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, queridos, às vezes nós estamos querendo somente receber. Não, porque de Deus ninguém zomba, né? Tudo que o homem plantar vai semear. Mas onde é que você está plantando?
Porque é de onde você está plantando e do que você está plantando que você vai receber a colheita. E a Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Se você planta pouco, você vai colher pouco. Se você planta muito, você vai colher muito. Se você planta aqui, é daqui que você também vai receber. É através do que sai aqui que você vai ser abençoado. É através do que você recebe aqui que você vai ter a sua colheita manifesta também. É por isso que a gente precisa considerar o princípio bíblico. E não sair por aí fazendo bobagem, mas fazer aquilo que a Bíblia nos instrui. Então, nessa noite, eu queria pedir para que você, debaixo dessa palavra, fosse considerar no seu coração o valor que você precisa ofertar, sabendo que essa igreja e essa palavra tem te instruído em tudo. E assim também como você tem sido instruído, coisas de Deus estão se manifestando na sua vida. Chegou a hora de você fazer participante de todas as coisas boas. Diga todas. Não, mas eu faço participante só dos meus testemunhos. Sim, e da bênção que chegou? A bênção do testemunho. Você está fazendo participante? Pois é isso que a Bíblia está dizendo que a gente deve fazer também. Tudo que é bom, que chega a nós precisamos fazer participante. A nossa igreja, que é onde nós estamos sendo instruídos. Você compreendeu isso? E o melhor de tudo, não se esqueça, de Deus ninguém zomba, o que você plantar, você vai colher também, amém? Com essa expectativa, com essa consciência, separa aí no seu lugar a sua oferta ou o dízimo que você vai devolver ao Senhor. Nós temos os mecanismos de cartão de crédito ou débito através das maquinetas lá atrás, na nossa tesouraria. Nós temos também os envelopes disponíveis aí, para caso você prefira fazer através do dinheiro em espécie. E temos a opção também da transferência eletrônica via Pix. O Pix da nossa igreja é o nosso CNPJ, está disposto aqui no telão. E tem também aí no envelope, se você precisar ver mais de perto. Você que está em casa, não esqueça que você está sendo instruído por essa igreja. E assim como nós lemos aqui a palavra, você também precisa torná-la participante das coisas boas que têm chegado na sua vida. Dinheiro é bênção? Coisas boas, bens materiais, são uma bênção? Tudo isso é coisa boa. O que for coisa boa é o que a gente precisa compartilhar com quem nos instrui. Amém, gente? Estou fazendo aqui meu Pix. Glória a Deus. Deu tudo certo. Você já fez o seu? Se não fez, a hora é agora. Vamos orar? Você pode levantar suas mãos aí no seu lugar ou o seu envelope, se você for fazer através de dinheiro em espécie. Vamos orar juntos. Pai amado, obrigada, porque nós aprendemos na sua palavra que devemos tornar participantes das coisas boas quem nos instrui. Nós estamos sendo instruídos nesse lugar, Pai. Estamos sendo instruídos pelo Senhor, estamos sendo instruídos pelos ministros dessa casa e nós queremos tornar participantes de todas as coisas boas, Pai. Quem está nos instruindo é com esse entendimento, Pai, e sabendo que do Senhor não é possível zombar, do Senhor não é possível ninguém rir. Sabemos que aquilo que estamos plantando também colheremos no Senhor, em nome de Jesus. É com essa consciência que nós consagramos as nossas ofertas e os dízimos aqui apresentados, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Amém. Então vem fazer isso com alegria. Já fica de pé para a gente continuar adorando ao Senhor. Deus é bom, Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Ele opera milagres, eu acredito. Pode mudar sua história, eu acredito. Que faz de você vencedor, eu acredito. Que Ele é o Salvador, eu acredito. Oh glória, oh glória, a Ele toda glória. 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 Aleluia! A Ele toda a glória, todo louvor, toda a nossa gratidão. Aleluia! Te amamos, Senhor. Prefiro a tua presença.
Senhor é bom. Vocês estão bem? Estão animados? Com esse amém aí, você está animado? Meu Deus do céu, que animação é essa, hein? Muito bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: essa noite promete. Glória a Deus, que bênção. Ontem teve o Virtuosas Day. Foi bom? Cadê as mulheres que vieram? Eu acho que foi bom, porque demorou um monte, né? Graças a Deus, que bom. Em breve a gente faz o Homens da Caverna Day. Amém, para não ficar por baixo. Ah, meu Deus do céu. Abre comigo lá, 1 Reis, capítulo 19. Cadê os homens na caverna? É, muito bom. Tem macho alfa aqui? Ih, é por isso que elas ficam tirando onda com a gente, pessoal. Tem macho alfa aqui? Glória a Deus. Aqui só tem macho alfa. Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. O tema da mensagem de hoje é recalculando rotas. Primeira Reis 19:1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Não é sobre o tema que a gente vai falar, não, mas essa primeira frase, esse primeiro versículo é muito interessante porque prova o quanto a Bíblia é atual. Já tinha um homem barriga branca naquela época. Já existia o homem beta. Já existia o macho beta. Aqui não é o macho alfa. Percebe que Acabe, irmãos, ele vai fazer queixa para a mulher. Ele vai falar: olha, Elias acabou de fazer um monte de coisa para a mulher. A mulher era que decidia o que iria fazer. Se você ler os versículos anteriores, o capítulo 18, você vai ver que Elias esteve com Acabe. Acabe viu tudo que Elias fez, mas Acabe não fez nada, porque ele não era um homem de decisão, ele não era um macho alfa, ele não era um homem que verdadeiramente tinha princípios e valores, mas ele era um homem que deixava a mulher decidir. Muito provavelmente, irmão, por causa da educação dele, ele era o filhinho da mamãe. Muito cuidado em como você cria o seu filho, mulher. Você que é mãe, muito cuidado, principalmente na criação de um filho homem. Cuidado na criação do seu filho, porque ele pode se tornar um macho beta e não um macho alfa. Quando a gente fala de masculinidade, a gente não está falando sobre simplesmente a sexualidade, mas a gente está falando sobre homens de valores, de princípios, homens íntegros. E aqui nós vemos o exemplo de um homem que era mandado pela mulher. Era um homem que ele não tinha a liderança, né, nem na casa, principalmente no reino. E é interessante que então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Jezabel, a mulher, era que tomava a frente na casa. Cuidado, irmãos, em como nós estamos reproduzindo a criação dos nossos filhos. É muito interessante que você verdadeiramente entenda que na casa há papéis. O homem, ele deve ser o cabeça. Era a parte que você dava um amém. Eu estou na igreja certa. Isso aqui não é uma igreja inclusiva, não, né? Amém. Então, o homem, ele precisa tomar as decisões. Amém, homem? Amém. Você que é o homem, não se trata de você ser um tirano ditador, onde você manda, bate na mesa e diz: ó, quem obedece aqui são vocês e eu que mando aqui. Não, não é isso. Nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de decisões, de tomada de decisões, e isso é muito importante a gente pensar nesse texto. E no verso 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, Jezabel, ela traz uma ameaça para Elias,
porque Elias, para contextualizar você, no capítulo 18, nós vamos ver que Elias, no capítulo 17, ele tem um encontro, né, com a viúva de Sarepta. Depois, no capítulo 18, nós vemos que Acabe persegue Elias por causa de uma profecia que ele traz, e ele fala que ia haver uma grande fome, uma grande seca em Israel, e aquilo traz um grande alvoroço no meio do povo, e Acabe, que era o rei de Israel, ele promove uma perseguição a Elias, e eles vão por toda parte tentando achar Elias. Em contrapartida, Jezabel, a sua esposa, manda matar vários profetas, e Elias estava nessa lista de morte. Mas é interessante porque Elias fala, não, eu preciso me encontrar com Acabe. Mesmo sendo perseguido, ele se encontra com Acabe, né? E lá ele promove o desafio, onde ele convoca todo o povo de Israel, e ele convoca os profetas de Baal. E lá ele zomba dos profetas, lá ele promove um desafio que o Deus que fizer fogo do céu descer, esse é o Deus verdadeiro que Israel vai seguir. E aí a gente já sabe o desfecho dessa história. Eles ficam lá durante horas tentando invocar os seus deuses, mas eles não conseguem. E aí Elias faz uma simples oração e Deus responde, e vem fogo do céu e lambe a água e sacrifica aquele novilho. Enfim, então Deus de Israel, ele se mostra vencedor, né? E humilha Baal e humilha as outras divindades que Jezabel, mesmo sendo rainha, ela queria impor sobre Israel. E depois disso Elias mata os profetas de Baal. E é isso que Acabe está falando para Jezabel. Olha, Jezabel, eu vi tudo que Elias fez. Ele não teve atitude de nada, ele podia ter matado Elias, mas ele não fez. Por quê? Porque ele era o filhinho da mamãe, porque ele era o macho beta, ele não era o macho alfa, e a mulher é quem mandava na relação, e aí ele vai e procura a líder dele, que é a sua mulher, Jezabel. E Jezabel, irada, furiosa, porque ela era seguidora desse Deus Baal, e seguidora desses profetas, ela faz uma ameaça para Elias. E ela diz, olha, faça-me os deuses o que quiserem, se amanhã, essas horas, você não estiver morto. Olha que ameaça. Uau! Eu não sei como você receberia uma ameaça como essa, mas eu vejo, irmãos, que é uma ameaça muito séria. E aí no verso 3, diz assim, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E eu quero chamar a sua atenção sobre algo que nós vamos falar nessa noite. O tema é recalculando rotas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fugindo do propósito de Deus nas nossas vidas, nós estamos mudando a rota que o Espírito Santo calculou para nós por causa dos problemas. E Elias estava diante de um problema sério. Elias estava diante de uma forte ameaça, mas eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para algo. Nós não podemos abrir mão do propósito por causa dos problemas. Nós devemos abrir mão dos problemas por causa do propósito. Eu sei que talvez alguém possa dizer, pastor, mas o meu problema é muito sério, o meu problema é muito difícil, a minha dificuldade é enorme, é extensa. Mas isso não quer dizer, irmãos, que está tudo perdido na sua vida. Isso não quer dizer que você vai abrir mão do propósito por causa de uma situação que você está enfrentando. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Agora veja, Elias, a Bíblia diz no verso 3, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi. Veja, Elias já havia sido ameaçado antes, no capítulo 18. O próprio Acabe tinha perseguido ele mandou tropas por todas as cidades e todas as regiões de Israel atrás de Elias. Se você for acompanhar o texto, em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 10, você vai ver que Elias se encontra com um homem chamado Obadias, que era um mordomo temente a Deus, e era mordomo do rei, e ele disse, olha, o rei está atrás de você, o rei quer matar você. Ele disse, não, eu preciso falar com o rei. Ele disse, você está doido? Na versão amplificada piauiense, moço, você está doido? E aí, ele disse, se você se encontrar com ele, você vai morrer e eu também, porque ele vai saber que você esteve comigo. Mas ele disse, eu preciso me encontrar com o rei.
Então, nós vemos um homem ousado, nós vemos um homem que não temia nada, nós vemos um homem debaixo da unção de Deus. Mas aqui no verso 3, do capítulo 19, algo mudou. Cadê aquele Elias que no verso 28 de 1 Reis 18, falou para os profetas de Baal e disse: olha, falem mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo e ele não está ouvindo. Falem mais alto, pode ser que ele tenha viajado, ele está de folga, debochando, irmãos, de Baal, debochando do Deus daqueles profetas. Onde está aquele homem com aquela ousadia? O homem que fez um milagre excepcional na viúva de Sarepta, fazendo uma multiplicação de óleo. Depois ele ressuscitou o filho daquela mulher. Um homem que se movia em sinais. Um homem poderoso nas Escrituras, poderoso no Senhor. E de repente nós vemos um homem com medo, temendo. Cuidado, irmãos, para os problemas e as dificuldades que você tem passado, eles não oprimirem os planos de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que Elias teve medo. E nós vamos falar sobre alguns sintomas de esfriamento espiritual. Sabe, irmãos, o que mudou daquele homem ousado para esse homem frouxo? Elias estava passando por um esfriamento espiritual. Mesmo sendo um grande profeta, mesmo sendo um homem famoso, um líder naquela nação, mesmo sendo uma grande referência, mesmo indo para os cultos, mesmo pregando, mesmo tocando no louvor, mesmo servindo a Deus, ministrando a palavra, ele estava passando por um processo de esfriamento. E o primeiro sintoma que Elias apresentou nesse processo de esfriamento foi que ele teve medo. E a pergunta que não quer calar é: por que Elias não orou? Você vai ver que todas as vezes em que Elias se via em alguma dificuldade, em algum aperto, a Bíblia diz que Elias orava. Quando precisou chover, a Bíblia diz que Elias orou para não chover e não choveu. Quando precisava chover, a Bíblia diz que Elias orou para chover e choveu. Quando precisou ressuscitar o menino, Elias orou. Quando precisou fazer a multiplicação do azeite, Elias orou. Elias era um homem de comunhão com Deus. Mas algo aconteceu, irmãos, em que ele chegou no ápice do seu ministério. Ele chegou no ápice da sua vocação. E aquele homem acabou se esquecendo de fundamentos simples, como orar. Isso me faz lembrar aquilo que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas torna conhecido diante de Deus as vossas petições, por meio da oração, súplica e ações de graça. E então a paz de Deus, diga a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Por causa de um simples pensamento de medo, percebe? Ele recebeu uma ameaça de morte. Ameaça essa que ele já havia recebido tempos atrás. Mas nos tempos atrás, ele estava bem com Deus. E aquilo não afetou a vida dele. Mas agora, irmãos, ele não está tão bem com Deus. E aí a Bíblia diz que ele temeu por sua própria vida. Aquele homem ousado, aquele homem intrépido, agora estava com medo. Se tornou um frouxo, covarde. Por causa de um simples pensamento. Ei, tudo começa aqui, no nosso pensamento. Para de achar que o seu problema é grande demais, que não tem solução. Ah, pastor, mas o médico deu o diagnóstico. Pronto, você sai da sala do médico, você já sai pensando: rapaz, será que o meu plano funerário está em dia? Será que minha mulher vai casar de novo? Será que meus filhos vão chamar o outro homem de pai? Meu apartamento vai ficar para quem? Você já sai pensando que você está morto. Um pensamento, irmãos, um simples pensamento. Um simples pensamento vai gerar uma ansiedade em você. E essa ansiedade, ela vai redundar em síndrome do pânico ou depressão. Um simples pensamento
que você não rebate pela palavra. Um simples pensamento, irmãos, ele pode evoluir para doenças graves. E deixa eu dizer algo para você. Crente não é para ter síndrome do pânico e nem depressão. Eu vou repetir. Crente não é para ter síndrome do pânico e nem depressão. Me perdoe, meus companheiros, psiquiatras, se tiver alguém aqui, psicólogos, psico alguma coisa. Eu os amo, vocês são maravilhosos. Tem casos até que a gente recomenda, tem casos que é clínico mesmo. A pessoa não acolhe a palavra, não recebe a palavra. Mas eu quero dizer, irmãos, que a palavra ela é poderosa. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra... Tiago capítulo 1 diz que nós precisamos nos despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade e acolher com mansidão toda a palavra que nós é implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. A alma na Bíblia é mente. Então, existem doenças que são do corpo, mas existem doenças da mente. E a Bíblia diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, sejam elas físicas ou sejam elas mentais ou emocionais. E a palavra é poderosa para salvar as nossas almas, as nossas mentes. Ei, a palavra ela tem poder, irmãos, por si só, para salvar a sua mente. Não permita que os pensamentos do diabo, eles tragam tanta confusão na sua vida, tanta confusão na sua mente, que isso vai abrir portas para doenças graves. Não. Sabe, irmãos, quando vier um pensamento como esse, a Bíblia fala sobre os dardos inflamados do diabo. Tem pensamento, você já viu que tem pensamento que não é seu? Várias vezes, irmãos, eu estou diante de um prédio alto, aí eu vejo uma janela alta, aí quando eu olho para baixo, vem um pensamento, se joga. Deixa eu te perguntar, esse pensamento é meu? Esse pensamento é do Espírito Santo? Esse pensamento é de quem? Quem é que quer matar, roubar e destruir? Tem pensamentos, irmãos, que não são nossos. São pensamentos do diabo, sugestões dele. Ele sopra ali no seu ouvido. Não é no seu ouvido natural, mas é no seu ouvido espiritual. Vem aquele pensamento. Aquilo gera um pensamento. E quando vem um pensamento como esse, você precisa ter o discernimento. E você precisa deletar esse pensamento. Fala em voz alta, diga, esse pensamento eu deleto agora. Eu repreendo toda a ação do diabo. E você fala a palavra, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Pronto. Você vai ver que quando você faz isso, você nem lembra do pensamento que veio. Mas tem crente que não, vem um pensamento e ele acolhe aquilo. Ele é verdade, eu vou morrer. É verdade. O médico diz, olha, tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo identificar. Aí vem um pensamento, é câncer. Olha, tem algo aqui que não está dando para a gente ver, vamos fazer outro exame. Aí você já pensa, não tem cura, meu Deus, vou morrer. Não, irmão. Que palavra nós temos ouvido? Que espécie de palavra nós temos sido expostos? Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Processo de esfriamento. Se nós estivermos bem com Deus, bem na nossa comunhão com o Senhor, irmãos, nós vamos estar inabaláveis. É por isso que Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Com quem você tem tido comunhão? Será que você tem tido comunhão com Deus? Será que você tem tido comunhão com o Senhor? Será que você tem tido uma vida de oração? Será que você tem uma vida de oração em outras línguas? Ou será que você tem tido comunhão com o YouTube? Será que você tem tido comunhão com o Netflix? Será que você tem tido comunhão com o Instagram? Não estou dizendo que é pecado, mas se tem roubado o tempo de Deus, é pecado. Aleluia. Ah, é a doença, eu vou pesquisar aqui no YouTube. Aí pronto, vai lá, aí o vídeo. Ó, essa doença, se apareceu aí, o médico não soube identificar, é uma doença X, e ela é incurável. Ninguém sabe a causa dessa doença. Pronto. Aí, além do diagnóstico do médico, agora você tem o diagnóstico do cara do YouTube. Pronto. Você morreu 2 vezes. Você já fica pensando, rapaz, será que vão cantar aquela música? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Aí você já pensa logo nos 4 amigos para levar o caixão.
e vá. Aleluia. Sai de logo, amor, esse terno aqui que eu quero usar. Aonde? No meu enterro. Medo. Medo, irmãos, não é fé. Medo é o contrário de fé. A Bíblia diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia, de amor e de moderação. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo, irmãos, é uma opressão diabólica, demoníaca. Você não foi criado para ter medo. Deus, quando criou Adão, Ele criou Adão pleno. O medo é uma consequência do pecado. Adão não tinha medo de leão, Adão não tinha medo de urso, nem de cobra. Eva conversou com a cobra, irmão. Fosse nos dias de hoje, né, visse uma cobra, nem seria tentação, sairia correndo, né? Chamava os bombeiros. Você está aqui? Você não foi criado para ter medo. Deus não te deu um espírito de medo. Aleluia. Então, o primeiro sintoma de frieza espiritual é o medo. Se você tiver medo dos seus problemas, medo das circunstâncias, das dificuldades, você não está tendo uma boa comunhão com Deus. Você não está compreendendo bem aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Verso 3, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. E agora eu quero chamar a sua atenção para o segundo sintoma de frieza espiritual: isolamento. Vem para a igreja, mas não quer se envolver. Chega tarde e sai cedo. Chega depois que começou o culto, sai antes de terminar. Por quê? Porque não quer ter comunhão com os irmãos. Às vezes está até servindo, mas serve, mas não é envolvido. Isolamento. Não procura a esposa, não procura o marido, se isola na família, se isola dos amigos, se isola dos irmãos da igreja, não busca a ajuda do pastor, do líder, do irmão da igreja, se isola. Por quê? Porque o meu problema, é o meu precioso. Tem gente que se envolve tanto com o problema que acaba se apaixonando por ele. Aleluia. E ali deixou o seu moço. Elias podia ter compartilhado com aquele rapaz, que era o seu companheiro, era o seu amigo de ministério. Ele podia ter compartilhado com ele. Ele podia ter desabafado com ele. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos dar umas horinhas para a nossa alma. Às vezes a gente precisa chorar mesmo, botar para fora. A gente precisa procurar um amigo. A gente precisa dar um tempinho para a nossa alma. Mas ali são algumas horinhas. Depois a gente se levanta por dentro, entendendo quem nós somos em Cristo Jesus, entendendo o valor da nova criação. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Irmão, não há problema grande demais que o Senhor não possa resolver na sua vida. E não há problema grande demais que você não consiga enfrentar. Problema na vida do crente tem prazo de validade, tem hora para começar e tem hora para terminar. Então para de ter medo, não se isole. Se você não está conseguindo, irmão, está tudo bem, é o seu nível de fé, você ainda não chegou num nível de maturidade alto, procura ajuda, não se isola. Aleluia. Verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, sozinho, quer resolver os problemas sozinho, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Veja, ele está se contrariando, ele está se contradizendo, porque no verso 3, diz que ele teve medo da morte. E agora, ele está pedindo a morte. Ele não estava pedindo a morte coisa nenhuma. Ele estava querendo atenção, colinho, dengo.
E aí vai. O terceiro sintoma de frieza espiritual, vitimismo. Achar que o seu problema é grande demais. Achar que não tem solução, que não tem cura. Querer a atenção das pessoas. Só fala do problema. Ah, mulher, é porque você sabe, né? Meus rins, estou com aquela pedra. E eu vou morrer com essa dor. Você já viu? Tem gente que só fala problema, só fala dificuldade. Você já viu? Vitimismo. Na verdade, irmãos, é porque ela é a forma dela chamar a atenção. Ela quer que as pessoas digam: oh, tadinho, coitadinho. Tadinho de você, rapaz. É isso mesmo, cara, você vai morrer. Não, não quero morrer, não. É o caso de Elias, irmãos. Ora, se ele temeu e fugiu com medo da morte, e agora ele está pedindo para morrer, por que ele não se entregou? Por que ele não chegou lá? Ó, Jezabel, estou me entregando aqui, quero morrer. Senhor, toma minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vitimismo. Cuidado, irmãos, cuidado com o seu vitimismo. Cuidado. Para de achar que o seu problema é maior do que o de todo mundo. Sempre tem alguém com um problema maior que o seu. Nós somos da fé. E quem é da fé não confessa problema. Quem é da fé, confessa a palavra. Eu sou curado e sarado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Diante do problema, fale a palavra. Não confesse o problema já está lá. A fé não nega os fatos. Tem um problema lá, tem um monte. Mas o que Jesus disse? Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, isso acontecerá. Para de falar problema, fale com o problema. E quando alguém perguntar para você: está bem? Aí tem uns da fé que são espertinhos, né? Está tudo bem, irmão? É, pastor, tem que dizer que está, né? Não tem que dizer que está. Se você é da fé e você está em fé, diz: pastor, está tudo maravilhosamente bem. Aleluia. O Laércio, que é interessante. Laércio, eu ligo para ele: e aí, Laércio, está tudo bem? Aí ele: pastor, tá não. Está muito bem. Estava bem até agora, mas agora melhorou mais ainda. É assim, irmão. Você diz como vai ser o seu dia. Você diz como vai ser a sua realidade. É o que sai da sua boca que vai determinar tudo que está ao seu redor. Qual é a sua necessidade? É dinheiro? Diga: haja dinheiro em nome de Jesus. Eu sou rico, próspero, abençoado, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu sou abençoado, eu sou favorecido. Se é doença, se é enfermidade, certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras eu fui sarado. Fale a palavra, irmão. Para de se vitimizar, para de ficar chorando a um e a outro. Tudo bem, em algum momento a sua alma vai precisar chorar. Chorar com um amigo, desabafar, está tudo bem, está tudo certo. Faz parte, isso aí você não vai estar sendo fraco ou estar sendo sem fé, não. Mas aquilo só pode durar alguns minutos. Dá uns minutinhos para a sua alma, depois enxuga as lágrimas e se levanta como um gigante que você é. Sabe, irmãos, na antiga aliança tinha um gigante, que era Golias. Mas na nova aliança, o gigante somos nós. O seu problema é que precisa olhar para você e ver um gigante. O diabo precisa olhar para você e ver um gigante. Mas enquanto tem um problema, aí você começa a chorar, falar para todo mundo. Já liga para a mãe: mãe, me socorre. Pronto, aí o diabo já sabe como ele vai desestabilizar você. Ele vai trazer mais problema. E aí vai ficar um ciclo vicioso.
Problema, problema, problema. Por quê? Porque um problema vem e desestabiliza você. Tira você do foco. Não, irmãos. Se você tem um problema, uma dificuldade, você precisa recorrer a quem pode resolver o problema. Mas se você está em frieza espiritual, você não vai recorrer para o seu pai. Você não vai recorrer para Deus. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Você já viu que Deus levanta anjos na nossa vida para trazer correção, instrução para nós, para trazer alimento? E essa comida aqui que o anjo deu é a palavra. Sabe que Deus colocou anjos na sua vida que podem ser amigos, mas também pode ser o seu pastor. Podem ser ministros na igreja. De fato, em Apocalipse, no capítulo 2, diz que Jesus escreveu ao anjo da igreja, falando dos pastores. Os pastores são chamados de o anjo da igreja. E sabe que às vezes, irmãos, não precisa de aconselhamento, não. Porque tem gente que é assim, aconselhamento. Irmão, se você ouvir a palavra nos domingos, é o suficiente, porque aqui tem alimento para você. Não estou dizendo que não possa ter aconselhamento. Eu amo aconselhar. Se você quiser ir aconselhar comigo, irmão, eu fico o dia todinho com você. Mas eu quero dizer para você que se você prestar atenção na palavra, você vir todos os cultos, você não vai precisar de aconselhamento. E eu sei, irmãos, que Deus levanta anjos na nossa vida. Às vezes são mais gordinhos, né? Não tem aquela auréola, não tem aqueles cabelos cacheados, não se vestem de branco. Mas Deus levanta anjos nas nossas vidas. E aqui o anjo tocou e disse: levanta-te e come. A palavra está sendo ministrada para você. Se alimenta da palavra. A palavra é alimento espiritual na sua vida. Se você, irmão, não se alimentar da palavra, você vai enfraquecer. E é um processo de esfriamento nas nossas vidas. Ele começa quando a gente começa a não considerar a palavra. Quando a gente vem para os cultos e a gente fica aqui só de corpo presente. A mente está lá pensando na pizza, pensando no problema, pensando no amanhã, pensando no trabalho, pensando nos filhos. Não, quando você vem para cá, você precisa dar total atenção. Você precisa ser exclusivo para receber a palavra. Verso 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Esse versículo ele expressa o quarto sintoma de esfriamento espiritual: irreverência. Primeiro, medo. Segundo, isolamento. Terceiro, vitimismo. O quarto, irreverência. Elias se tornou irreverente. Ei, meu irmão, um anjo apareceu para ele. Eu não sei você. Se eu visse um anjo, a primeira coisa que eu ia fazer era: ai, meu Deus do céu! É porque tinha uns dois dormindo. Acordaram. Teve um que disse: pastor, eu vou morrer do coração. Vai não, a gente ora. Irmão, Elias, ele começou a tornar comum aquilo que era santo. Elias deixou a familiaridade se tornar algo grande na vida dele. Apareceu um anjo tocou nele. Irmão, eu não sei você, mas se eu visse um anjo, quantos homens de Deus na Bíblia que viram um anjo, o que fizeram? Se prostraram. Pedro viu um anjo, o que ele fez? Se prostrou. João viu o anjo, o que ele fez? Se prostrou. E o anjo diz: não, levanta, que eu sou conservo teu. Não precisa disso não, cara, levanta. Daniel viu um anjo, o que fez? Se prostrou. Elias viu o anjo: oi, tudo bem? Tornou comum aquilo que é santo. Tem muita gente tornando comum aquilo que é santo na igreja. Tornando comum os ministros, tornando comum o pastor, tornando comum as mensagens, tornando comum o mover do Espírito, tornando comum o louvor. Está na hora do louvor assim, ó. E a igreja será arrebatada, um piscar de olhos aconteceu. Então fica assim, ó.
acontecerá. Tá animado? Tô, pastor. Esse aí não vai ser arrebatado, não. Vai ser... Sabe, irmão? Tornando comum aquilo que é santo. Tornando comum, virtuosas dei. Não vou não. Tornando comum. Tornando comum, prospere. Prospere. Tornando comum, irmão. Tornando comum aquilo que é santo. Enquanto isso tem gente, pastor, tem vaga aí de outros estados, irmãos, de outros estados. A gente quer ir para o Prospere. A gente queria ver onde é que a gente podia ficar, porque a gente quer ir para de outros estados, querendo vir. E a gente aqui, muitas vezes, não valorizando, tornando comum, como Elias. Não torna comum que é santo. Ei, não torna comum o seu líder de VC. Não torna comum o seu líder de departamento. Não torna comum a sua liderança. Não torna comum a sua igreja. Não torna comum as programações da sua igreja, irmãos. Uau, eu estou em todas. Quanto é? É R$1.000. Eu estou agora, vou vender meu carro e vou. Irmão. Vai pagar R$90, R$70 num evento. Tem gente por aí fora pagando 2.000, 3.000, irmãos. Num evento que não vai mudar a vida dele em nada. Sem unção, sem poder, não torna comum aquilo que é santo. Cuidado com a familiaridade, cuidado com a irreverência. Não, irmãos, valoriza o seu irmão. Honra, a Bíblia fala que nós precisamos preferir uns aos outros em honra. Honra teu irmão, honra a tua igreja. Sabe, você tem que ter amor por essa igreja. Onde você vai, é a minha igreja, verbo da vida. Você conhece minha igreja? Não? Abre aqui no canal do YouTube, te mostrar como é que é a minha igreja. Olha aqui o Instagram, segue a gente aí. Tem que ter orgulho da sua igreja. Vai para o shopping, irmão, eu vou para o shopping, essa meia fica direto. Amor, tu vai com essa roupa? Eu vou, com o verbo da vida, o farolzão aqui, ó. Oxe, eu amo minha igreja, irmão. Não é porque eu sou pastor da igreja, não. É porque eu amo essa igreja. Eu sou apaixonado. Aleluia. Eu não torno comum aquilo que é santo. Aleluia. Verso 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, pão cozido sobre as pedras em brasa, né? E a botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou, segunda vez, o anjo do Senhor. Esse anjo andou em amor com ele, paciente. Tocou-lhe e disse: levanta-te e come, homem teimoso, porque o caminho te será sobremodo longo. E eu quero que você preste bastante atenção nessa expressão que ele diz: caminho te será sobremodo longo. Ok? Aí na segunda vez, verso 8, Elias se levantou-se, pois, comeu e bebeu. Deus envia anjos na nossa vida, irmãos, para fazer a gente se levantar. E eu sei que às vezes a palavra que é ministrada aqui nem sempre é confortável. Porque a gente está naquele vitimismo, né? A gente quer chamar atenção e quer aquela palavra que seja ali, ó, para afagar a gente. E às vezes, irmãos, Deus trata a gente com a força que a gente precisa. Você está aqui? Amém. Aleluia. Percebe que quando Elias falou: Senhor, leva minha alma, porque eu não fui melhor do que os meus pais, fazendo aquele drama, aquele sentimentalismo com Deus. Percebe que Deus não respondeu? Deus ignorou. Deus, irmãos, Ele não trabalha com vitimismo. Deus ignora o vitimismo. Deus trabalha com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, quando Ele trata a gente, Ele é direto, irmãos. Ele é curto e rápido. Ele não fica com arrudeiozinhos, não. Você está aqui? Amém. Então, começa a abrir mão desses traumas do passado. Sabe? É cheio de creca. Não porque a minha mãe fez isso, porque eu fui abusado por não sei de quem. Não porque eu apanhei não sei de quem, porque não sei quem me roubou. Porque não sei quando, não sei... Irmão, acabou, isso é seu passado. As coisas antigas se passaram.
tudo se fez novo, você teve um encontro com Jesus. A cruz do Calvário, irmãos, libertou você de uma vez por todas. Você é liberto. Sai dessa prisão emocional. Você está como alguém que libertou você, deixou a cela aberta e você está lá no fundo da prisão. Ei, sai. Você tem uma vida para seguir em frente. Você tem um propósito, irmãos. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem um propósito. Sabe? Ah, não, pastor, eu preciso fazer uma regressão. Não, pastor, eu preciso voltar para o ventre da minha mãe. Pastor, eu preciso voltar na memória onde foi que eu errei, onde foi que erraram comigo. Não, irmão. Você precisa simplesmente aceitar o fato que Jesus morreu na cruz por você, e pelo fato de você ter recebido Jesus, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Ai, pastor, como o senhor é grosso. Não, não sou grosso não, irmãos, eu sou bíblico. Mas o senhor não tem peninha. Não, não tenho peninha de você não. Quem tem peninha de você é o diabo. Aleluia. Sai dessa tristeza, sai dessa angústia, sai desse trauma. Porque fizeram isso comigo, porque fizeram aquilo outro comigo. Não, irmão, esquece isso, já passou. Aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me dos traumas, esquecendo-me do roubo, esquecendo-me do golpe, esquecendo-me da falta de confiança, esquecendo-me da traição. Pastor, mas eu não consigo perdoar, ela me traiu, pastor, ele me traiu. Foi mesmo? Quando foi que ele te traiu? Tem 20 anos, mas eu não consigo. Sabe, 20 anos sofrendo, padecendo. E ele era crente? Não, era do mundo. Olha, ele nasceu de novo, é uma nova criatura, é uma nova história. Se Deus deu uma história, uma página em branco para ele, quem é você para não dar? Ah, pastor, mas se ele fizer de novo? Irmão, se ele fizer de novo, ele vai ter as consequências com Deus. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganada. Sabe, fica preso a essas coisas. Não. Está na hora de você seguir em frente. Se está vivendo uma vida de esfriamento espiritual, você precisa, irmãos, o que combate frio, o que combate frieza é fogo. Sabe, começa a vir para os cultos. Ah, pastor, mas não tenho vontade. Aí você é criança agora para fazer só o que você quer? A gente faz o que a gente precisa, irmãos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. É o que a Bíblia diz. Tem alguns que costumam não congregar. Vem de 15 em 15 dias, vem só para a ceia. Aí vai ver a qualidade de vida. Porque não é só para ouvir a palavra que você vem para o culto. Você vem para servir ao Senhor, para adorá-lo, para receber da unção dEle. E a palavra que vai fortalecer você para a semana, talvez para o mês. Veja o que o anjo falou: olha, come porque é longa a tua caminhada. Tem mensagens aqui que vão sustentar você por meses, talvez por anos. Então, a partir de hoje, irmão, assuma esse compromisso, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Opa. O anjo deu comida e água para ele e disse assim: ó, come, se levanta, porque grande é o caminho que você tem agora pela frente. Não foi isso que ele disse? Não foi o que ele disse? Porque o caminho te será sobremodo longo, no verso 7. E aí no verso 8 diz que ele se levantou com a força daquela comida. Foi o que aconteceu? Ele andou 40 dias e 40 noites. Uau!
40 dias e 40 noites sem comer nada, só com a força daquela comida. A Bíblia não diz que ele sentiu fome. Você está aqui? Foi algo sobrenatural que aconteceu. Ei, a palavra é sobrenatural na tua vida. Quando você recebe a palavra, você não vai ter fome de sentimentos, de ressentimentos. Não, você sai fortalecido por ela. Mas ali diz que ele entrou numa caverna. Ele passou a noite ali e veio a palavra do Senhor que disse: o que fazes aqui? Percebe que ele foi para onde? Ele foi para Horebe, é o mesmo Monte Sião. Foi onde Moisés recebeu a revelação da lei. Foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei. É o mesmo monte, ele foi para lá. Olha, Elias estava num ambiente espiritual. Ele estava na casa de Deus, no ambiente de Deus, ele estava na igreja. Você está aqui? Mas olha o que Deus fala para ele. O que você faz aqui, Elias? E aqui vem o quinto sintoma da frieza espiritual de Elias: a desconexão com o propósito. Elias não estava mais sendo guiado pelo Espírito. Elias mudou a rota. Ele foi para o lugar errado. Não era para ele ter ido para Horebe, o monte de Deus. É por isso que Deus olha para ele e diz: ei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Pastor, mas não era a igreja, o ambiente da igreja. Mas Deus estava falando sobre a posição espiritual dele, a localização espiritual dele. A rota estava errada. Elias não era para estar em depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, medo, irreverência. Elias era para estar em outro lugar, servindo a Deus. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, na igreja, até serve, até vem para os cultos, até congrega, mas está desconectado do propósito. Cadê aquele sonho? Cadê aquele desejo de pregar a palavra? Cadê aquele desejo de fazer projetos sociais? Cadê, irmãos, aquele fogo que você tinha de querer ministrar a palavra, de querer ser um professor do rema, de querer tocar no louvor, de querer servir nas crianças, de querer ser um líder de departamento? Cadê aquele seu interesse em servir lá no trânsito, em ser um diácono? Está na igreja, mas está desconectado do propósito. Deus tem um propósito para você, e esse propósito é servir a Ele de todo o coração. Esse propósito, irmãos, é ser um filho de Deus, que vai ser sal da terra, luz do mundo. Cadê as pessoas que você evangelizava? Cadê quando você estava lá na faculdade, que você falava de Jesus no intervalo? Lá no seu trabalho, quantas vezes você não evangelizou para o seu chefe? Quantas pessoas você não impôs as mãos e elas foram curadas? Mas isso ficou no passado. Agora você simplesmente vem para a igreja. Graças a Deus, porque você ainda vem. Porque é o lugar certo para vir. Mas Deus está perguntando nessa noite para alguns: o que fazes aqui? O que você tem feito aqui? Aleluia. Desconexão com o propósito. Cuidado, irmãos, para você não perder o propósito. Por causa de uma decepção com o líder, por causa de uma decepção com o pastor, por causa de uma decepção com a igreja, com o liderado. Cuidado com as decepções. Sabe, irmão, você está falando com alguém que teve muitas decepções. Eu tive muitas decepções. E algumas até com alguns que estão aqui. Se eu fosse, irmãos, parar o propósito por causa das decepções, eu não estaria aqui. Agora, vamos olhar por um outro lado. Da mesma forma que eu fui decepcionado por muitos, eu já decepcionei muitos. Você foi decepcionado por alguém? Parabéns, entra na fila, você também já decepcionou alguém. E sabe de uma coisa? Vamos nos esquecer das coisas que para trás ficaram e vamos avançar para as que estão diante de nós. Ah, não quero me envolver mais no departamento não, porque eu fui muito maltratado.
Você também já maltratou alguém, com certeza. Se eu for atrás da tua ficha corrida. Não, irmãos, igreja é assim mesmo. É um lugar de problemas, de pessoas às vezes problemáticas, mas nós estamos crescendo e avançando. Sabe, a gente precisa ser como ovelhas, ovelhas naturais. As ovelhas, quando tem uma machucada, uma se machuca, elas vão lá e se lambem, e no final do dia elas estão dormindo tudo juntinho. É isso que é a igreja. Nós somos um corpo bem ajustados. Não deixa, irmãos, as decepções e os problemas afastarem você do propósito, mas abra mão das decepções, abra mão dos problemas por causa do propósito. Aleluia. Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. O sexto sintoma de esfriamento espiritual: soberba. Deus não perguntou isso para ele. Deus perguntou: o que você faz aqui? Cadê o teu propósito? Por que tu não está correndo a tua carreira? Por que você não está avançando? Por que você não fez o rema ainda? Por que teve escola de ministro e você não fez? Por que você fica dando desculpa? Dinheiro, tempo. Por que você não se conecta com as pessoas certas? Deus estava falando para Elias. É para Elias, viu? Que fazes? Só reclama, fala mal dos outros, fala mal da liderança. Ninguém presta, o chefe não presta, a mulher não presta, o marido não presta, o irmão não presta, o pastor não presta, coitado do pastor, misericórdia. O líder não presta, a esposa do pastor. Vou descontar, que outro dia você falou umas coisas. A esposa do pastor. Soberba, irmão. Os filhos de Israel, eu fiz. Tem gente muito ligada ao passado, né? Eu sei que tem gente ligada aos problemas do passado, mas tem gente ligada ao sucesso do passado. Ô pastor, tudo bem? Meu nome é Missionário Expedito. Ah, teu nome é missionário? Não, é porque eu sou missionário, pastor. Está aqui meu DVD para o senhor assistir as minhas mensagens. Eu quero congregar aqui porque eu quero ajudar o senhor para pregando aí nos domingos. Eu digo, irmão, ô diácono, traz a vassoura e a pá ali para mim, por favor. Irmão, ó, aqui a vassoura a gente chama de púlpito e a pá a gente chama de microfone. Pode pregar à vontade. Fica livre, flua, ó, o tempo que você quiser. Tem muita gente ligada ao passado, ao sucesso que teve no passado. Antigamente eu ganhei não sei quantas mil pessoas para Jesus, eu já preguei em estádio, já preguei não sei aonde, já fiz isso, já liderei não sei quem, eu já mentoriei fulano de tal. E por que não está fazendo isso agora? Você está igual o time do São Paulo, as suas glórias vêm do passado? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ou seja, eu sou o bonzão, eu sou o grande pregador, eu sou o grande ministro, eu sou o grande líder. Na minha empresa eu sou o grande empresário. E a empresa quebrada, falida. O ministério destruído, não influencia ninguém. Eu sou o grande líder de departamento, Quantas pessoas tem no seu departamento? 2. Por quê? Não sei, porque eles não têm o mesmo padrão de excelência que eu tenho. Não, porque ninguém te aguenta, criatura. Eu sou o grande líder de VC, pastor. É mesmo? Quantas pessoas tem lá no seu VC? 2, às vezes 3. Eu, minha mulher, meu filho.
Meu sobrinho de 2 anos. Aleluia. Soberbo, sabe? Vai ser corrigido, não sabe ser corrigido. Soberbo. O pastor vai chamar para conversar, fica cheio de mimimi. Vem cá, deixa eu te falar, rapaz, você está errando nessa área. Cuidado com isso aí que você está fazendo. Isso eu já sei, pastor. Eu gosto de dizer que eu já sei é o nome de um demônio. O eu já sei, o Exu eu já sei. É quase uma invocação. Você vê que a pessoa está debaixo de uma influência demoníaca. Eu já sei. Já sabe, por que não está fazendo? Não, irmão, seja humilde. Pessoas espirituais, pessoas que estão tendo comunhão com Deus, são pessoas que têm humildade. Eu já sentei com pastores, irmãos, que eu considero muito, que são referências para mim, e eu perguntava, o que você faz lá na sua igreja? A sua igreja é tão grande, o que você faz lá? Não, lá a gente faz as células, todas as terças-feiras, 8 horas da noite. Aí eu, é mesmo? É. Aí são nas casas, né, das pessoas. Eu, é mesmo? É. Lá a gente tem os departamentos que funcionam no sábado. Aí a gente tem mulheres, homens, a gente tem jovens. Eu, é mesmo? Rapaz, que coisa boa. E os adolescentes que funcionam paralelo ao culto nos domingos. Eu, é mesmo? Tudo que a gente faz aqui. Mas nem por isso eu cheguei, não, a gente já faz isso aí. Ah, isso aí a gente faz. Ah, isso, não, eu queria ouvir. Eu quero ouvir, ainda que eu esteja acertando, ainda que eu quero ouvir. Eu tenho que ter humildade, irmãos, para ouvir. Mas você vê, alguém que está frio espiritualmente, está desconectado. Soberba. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Seja humilde para aprender e seja humilde para ser corrigido. A Bíblia fala, leais são as feridas feitas pelos que amam. Se alguém está corrigindo você, ame aquela pessoa, ainda que seja desconfortável para você. E mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Olha o vitimismo de novo. O discurso tem soberba, mas está misturado com vitimismo. Porque todo soberbo, ele se torna uma vítima. Todo soberbo, ele bota que o problema dele é grande demais, ele está enfrentando uma tribulação muito grande, e é soberbo, não quer aprender, não quer melhorar, ele acha que ele já chegou num nível de sabedoria tão grande. Verso 11, já estou terminando. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Espera aí, tem algo estranho nesse texto. Elias já estava diante do Senhor, o Senhor aparece para ele. Por que Deus manda ele sair e se apresentar perante o Senhor? Elias estava tão soberbo, irmãos, que todo mundo, quando Deus fala, a primeira coisa que a pessoa diz na Bíblia é o quê? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, Senhor meu. E o que Elias fala com Deus? Respondeu Elias, tenho sido zeloso pelo Senhor. Cadê o respeito? Cadê a reverência? Cadê a comunhão? Frio, irmãos, distante. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, o Senhor está vendo aqui que eu estou passando? Me socorre aqui. Pastor, marquei aconselhamento aí com o senhor, né? Porque às vezes resolve aí meu problema. Ei, eu não resolvo o problema de ninguém não, lindão. Se você está com expectativa que eu vá resolver teu problema, estou cortando. Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu estou aqui para ensinar a palavra para você. Eu estou aqui para ensinar e tenho feito muito bem. A Bíblia não diz, pastores, aconselhai, pastores, visitai. A Bíblia não, me mostra o versículo, me mostra aí que eu vou fazer isso. A Bíblia diz o quê? Que os pastores, eles precisam pastorear o rebanho de Deus,
não por sorte da ganância, nem por constrangimento, mas sendo exemplo. O que a Bíblia me instrui a ser é exemplo. Agora, em algum momento eu vou precisar visitar você. Em algum momento eu vou precisar aconselhar você. Eu vou instruir você pela palavra, mas eu não resolvo o problema. A Bíblia não diz, pastores, resolvei os problemas, pois, das vossas ovelhas. Não, irmãos. A nossa fé é individual. Cada um vai prestar contas diante de Deus pelo que fez, do bem ou mal no corpo. Merecia um amém isso, pelo amor de Deus. Elias estava soberbo, perdido. Elias estava desconectado do propósito. Elias não tinha comunhão com Deus. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Essa palavra perante é a palavra paniim no hebraico. E paniim significa estar face a face. Significa rosto, estar à frente, na presença de. Então nós podemos facilmente fazer a seguinte interpretação desse texto. Sai e põe-te, verso 11, sai e põe-te neste monte face a face com o Senhor, na presença do Senhor, perante o Senhor. Fica de frente para o Senhor. Ou seja, Elias estava tão desconectado, tão irreverente, que Elias esqueceu a coisa mais sagrada para um profeta na antiga aliança: o seu manto. O manto do profeta não era só para dizer que ele era profeta, mas era um manto de oração. Os judeus chamam o gadol, que é o menor, e o tzitzi, que é o maior, são panos de oração, mantos. E esses mantos, irmãos, é para que você se concentre somente em Deus. Ele cubra a sua visão e ele cubra a sua audição, de maneira que você fique completamente concentrado na sua oração. Elias era um profeta de Deus, um grande profeta, e ele estava tão desconectado de Deus, ele estava tão envolvido no Netflix, ele estava tão envolvido no Instagram, ele estava tão envolvido no WhatsApp, que ele esqueceu o seu manto de oração. É por isso que Deus fala, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí vem o sétimo e último sintoma, a ausência da comunhão com Deus. Falta de vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Não ora nem para comer. Senta na mesa, já vai. No máximo é. Chamando galinha, é. Que oração é essa? Você já viu gente que... Você não é assim, não é aqui na igreja não, é outras igrejas. Senta na mesa e... A Bíblia fala que as orações dos santos sobem como um aroma suave a Deus, né? Essa aí não vai nem cheiro, não chega nem... Aleluia. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor, ou seja, face a face com Deus. Porque Elias, e mesmo ele estando falando com Deus, ele estava distante. Ele não estava face a face. A comunhão dele havia sido interrompida. Ele estava natural, ele estava na carne. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as rochas, as penhas. Diante do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Cicio é um som bem suave. Veja, Deus ele passou. E quando ele passou, o sobrenatural aconteceu. Terremoto, vento e fogo. Tem muita gente que fica ligado no espetacular, naquilo que é grandioso. Tem crente que vive de evento em evento, né? Pastor, quando é o próximo evento? Ei, eventos são muito bons. Eventos, irmãos, são dias que Deus escolhe para nos marcar.
é bênção, eventos é maravilhoso. Mas quantos sabem que Deus não precisa de um evento para marcar você? Amém. Deus não precisa, irmãos, de um culto, de um grande mover do Espírito para marcar você. Amém. Deus não precisa de um pregador de fora vindo aqui para marcar você. Amém. Era isso que Deus estava ensinando para Elias, que ele nem sempre está na ventania, no fogo e no terremoto, mas que às vezes ele está no cicio suave. Às vezes ele está num culto de domingo à noite. Às vezes ele está numa quinta-feira. Às vezes ele está no VC. Às vezes ele está na sua casa. Deus não precisa, irmãos, de espetacular. Deus não precisa de falar alto. Deus não precisa de eventos. Deus não precisa, irmãos, de coisas para poder marcar a sua vida. Aleluia. Ouvindo Elias o cicio suave, Elias ouviu, eita, cicio suave, envolveu o rosto no seu manto. Ou seja, ele tinha falado com Deus sem estar com o manto. Hoje na nova aliança você não precisa, irmãos, de um manto. Mas naquele tempo eles precisavam, ele era um profeta, ungido. Deus não falava com qualquer pessoa, Deus falava com algumas pessoas específicas. Deus falava com juízes, reis, sacerdotes e profetas. Mas especificamente, Deus falava muito mais com profetas. E eles precisavam desse pano para se concentrar. Eles precisavam desse manto. Sabe o que isso nos mostra? Que Elias, irmãos, ele estava tão irreverente, ele estava tão distante de Deus, que ele se esqueceu quem ele era. Ele esqueceu da sua essência, do seu chamado. Quantas pessoas estão na igreja, que estão vindo para os cultos, mas estão tão distantes de Deus, passando por um esfriamento espiritual, que esqueceu do chamado, esqueceu da comunhão, esqueceu do Senhor. Não, irmão, se for para nós entrarmos nesse ponto, nós já estamos perdidos. Elias estava perdido. E percebe que Deus, ele não foi mole com Elias. Deus, ele não foi delicado com Elias. E é interessante que, verso 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Percebe que Deus perguntou a mesma coisa 2 vezes? Sabe o que é isso? Deus estava tratando Elias, Deus deu uma nova oportunidade para Elias. Ei, Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Não precisa do espetacular, não precisa alguém pôr as mãos sobre você, não precisa vir um ministro de fora. Deus está falando com você através de um cicio suave e tranquilo. E Ele está perguntando de novo: o que fazes aqui? É unção, deixa. Aleluia. E ele perguntou de novo: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Meu Deus, ele errou de novo. Como diria aquele meme, errou. Aleluia. Cuidado, irmãos, para você não estar tão perdido quanto Elias estava. Cuidado para você estar tão distante de Deus, tão sem temor, a ponto de não entender o tratamento de Deus, a ponto de não entender a palavra, a ponto de não entender aquilo que Deus estava fazendo para alcançar o coração dele. Era para ele ter dito, agora ele estava com o manto, agora ele se ligou: é o meu chamado, é verdade, para falar com Deus eu preciso do manto. Ele entendeu a mensagem de Deus, ele entendeu que ele tinha um chamado, ele lembrou disso. Mas no seu coração, irmãos, ele não se arrependeu. No seu coração ele não entendeu que ele havia errado, que ele havia tomado escolhas erradas, decisões erradas, que ele havia saído da rota do propósito de Deus. E aí ele repete, ele diz tudo de novo: sou zeloso e extremo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, a mesma ladainha, o mesmo vitimismo e a mesma soberba.
E olha o que Deus disse para ele: tadinho, vem cá, Elias, senta no meu colinho. Vamos marcar um aconselhamento mesmo todos os dias. Nós vamos ter aconselhamentos, nós vamos tomar café juntos, nós vamos sair. Foi isso? Vem, Elias, vem aqui. Elias, toma um presentinho para você. Não precisa vir nos cultos de quinta. Vem domingo sim, domingo não. Vamos pegar mais leve com você. Não precisa ler a palavra, está tudo bem. Eu entendo você, Elias. Foi isso que Deus disse? Disse-lhe o Senhor, verso 15. A versão amplificada piauiense: toma vergonha nessa tua cara, sujeito. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Lembra que o anjo disse que o caminho dele era longo, sobremodo longo? E ele mudou a rota. A rota de Elias inicial era para ele ir para o caminho do deserto de Damasco. E ele foi buscar colinho. Ele foi reclamar com Deus. Vai, volta ao teu caminho, volta ao teu propósito, volta ao teu chamado, volta a evangelizar na rua, volta a pregar a palavra para as pessoas ao seu redor, volta a congregar direito, volta a servir ao Senhor nos departamentos, volta a ter visão, volta a ter comunhão com Ele, volta a orar, volta a meditar na palavra. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Unge. Deus falando com Elias. Tem pessoas, irmãos, que você vai alcançar com a unção que está sobre a sua vida. E Azael era o rei da Síria. Está falando de alguém do mundo. Tem pessoas que a unção na tua vida vai alcançar no mundo. Deus estava dizendo: olha, volta, vai lá e unge, através da tua unção, pessoas lá fora vão ser alcançados. 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate. Jeú estava na igreja, crente. Tem pessoas que a unção na tua vida vai alcançar aqui na igreja. Pessoas que Deus vai usar você para dar uma oferta, para cuidar, para ligar para ela, para dar um abraço, para ensinar a palavra para ela, para ouvir aquela pessoa. Para com essa coisa, não, é o pastor que tem que cuidar. Não, irmão, ovelha cuida de ovelha. Aleluia. Quando a ovelhinha está ferida, naturalmente, o animal, as outras vão lamber. Ovelha cuida de ovelha também. E Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Tem pessoas que você vai alcançar com a unção que está na tua vida, lá fora, no mundo. Tem pessoas que você vai alcançar com a unção que está na tua vida, aqui na igreja. E tem pessoas que você vai fazer sucessores. Aleluia. Eu sou a ministra de louvor aqui da igreja. Você tem treinado alguém para o seu lugar? Eu sou profeta. Todo profeta no Antigo Testamento tinha um discípulo. Se você não tem discípulo, provavelmente você não é profeta. Treinar pessoas, ensinar pessoas. Amém, irmãos? Fazer sucessores, isso é bíblico. Ele está dizendo, vai lá e faz um sucessor no teu lugar. Ei, meu lugar? Não, meu lugar não. Irmãos, o reino de Deus é assim. Aleluia. Glória a Deus. 7 sintomas da frieza espiritual: medo, isolamento, vitimismo, irreverência, desconexão com o propósito, soberba, ausência de comunhão com Deus. Sabe, irmãos, esse culto, Deus está levantando alguns sinais de alerta. Pode ser que talvez você tenha alguns desses sintomas. Não quer dizer que tudo está perdido. Pode ser que você tenha todos esses sintomas. Ei, nem tudo está perdido. Deus continua acreditando em você. O propósito de Deus continua vivo na sua vida. Deus ainda, irmãos, quer fazer coisas através de você, quer fazer coisas na sua vida. Você continua sendo filho.
Você não é só um servo de Deus, irmão, você é filho. Deus ama você intensamente. E se Deus alcançou Elias, irmãos, Ele quer alcançar a sua vida também. Depois disso, você já sabe a história. Elias mudou. Mesmo sendo lento, mesmo sendo teimoso, Elias mudou, irmãos. E o propósito de Deus alcançou milhares de pessoas por causa de uma decisão. Porque ele decidiu, ele escolheu se alinhar ao propósito. Ele escolheu recalcular a rota. Talvez você esteja indo por uma rota, irmãos, diferente daquilo que Deus tem para você. Mas hoje à noite, não precisa de um terremoto, não precisa de um fogo, não precisa de uma ventania, um cicio suave. É na simplicidade. Deus é simples. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus, irmãos, é tomado por decisões. Nem sempre decisões são coisas espetaculares. Decisões, irmãos, são coisas simples. A gente decide e a gente segue. E essa é uma noite de decisão na sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. E eu quero nessa noite que você tome uma decisão. Eu quero nessa noite que você decida. Quando você recebeu Jesus, quando você nasceu de novo, você decidiu. Você decidiu entregar a sua vida a Ele. Foi ou não foi? E hoje à noite, você está diante de uma outra decisão importante. Uma decisão de entrar na rota do Senhor. Dessa vez, você permanecer firme em ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Uma vida de serviço, de entrega ao Senhor. Sabe, irmãos, renunciar a uma vida de pecado. Renunciar a uma vida de frieza. Deus está convidando você para esse nível hoje à noite. Não seja irreverente como Elias. Não rejeite o pão que o anjo está trazendo para você. Não volte a dormir. Sabe, irmãos, Elias foi acordado pelo anjo. Talvez você esteja sendo acordado hoje. Mas a questão é que Elias voltou a dormir. Pode ser que você saia por aquelas portas e volte a dormir espiritualmente. Hoje à noite você está sendo acordado e está recebendo uma comida que vai fazer você caminhar os dias. O anjo disse para ele: olha, come, porque o teu caminho é longo. O caminho não era para ele ir para Horebe, o caminho era para ele ir para Damasco. Era para ele voltar para o propósito dele. Mas Elias estava tão distante, irmãos, da sua rota. E o Espírito Santo está recalculando a sua rota hoje. Naquele dia a rota de Elias foi recalculada, mas ele teimou em voltar para a rota antiga. Deus está recalculando a sua rota hoje. Ei, Deus está recalculando a sua rota hoje. Talvez você estava distante, frio, soberbo, isolado, se vitimizando. Mas isso acaba hoje, em nome de Jesus. O cicio está sendo liberado. O cicio está sendo liberado. O cicio suave, tranquilo, está sendo liberado. Irmãos, ali estava falando sobre a unção. Às vezes a unção se manifesta com uma ventania forte. Às vezes a unção se manifesta com fogo. Às vezes a unção se manifesta com terremoto, com barulho. Mas às vezes a unção, ela se manifesta com o cicio suave. Recebe agora o cicio suave. Recebe agora. Aí está. Aí está. O ânimo sendo renovado.
também. Você está nesse grupo. A unção que despedaça todo jugo. Eu declaro todo jugo quebrado agora. Jugos emocionais, prisões na alma, prisões mentais, sendo quebradas agora em nome de Jesus. Você é livre, você é livre, porque Jesus libertou você. Você é livre.
uma sala preparada para vocês. A nossa equipe está lá atrás, sinalizando. Muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Você que trouxe os visitantes, vá com ele para a nossa sala, para ele não se sentir deslocado. Uma honra, um privilégio ter vocês aqui. Voltem sempre à casa de vocês. Faz a sua inscrição lá para o Prospere 2023. Estamos no segundo lote, não perde. Muita gente ficou de fora do primeiro, não perde, vai lá logo, faz a sua inscrição. Nós temos cantina lá atrás, feito pelo pessoal do louvor. Aí eles estão dizendo, você compra o lanche e tem direito a escolher uma música. Eles vão cantar lá para vocês, tá? Aí pode escolher lá o repertório, eles vão cantar. E se pedir 3, aí eles cantam mais de uma. Pode pedir lá. Passa lá no nosso Verbo Shop, nós temos muitos livros lá para você estar se edificando. Faz a sua matrícula do Rema, estão abertas. Amanhã é a nossa última aula da matéria Fundamentos da Fé. Irmão, venha ouvir sobre fé. Amém? Vem amanhã, eu quero convidar você. Vem amanhã, estaremos encerrando, vai ser uma grande bênção. E semana que vem começa a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Vai ser uma grande bênção, tá bom? Uma semana abençoada, cheia da unção, cheia da graça do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus milagres sobrenaturais vindo ao seu encontro. E boas notícias estão chegando. Se prepare, seu telefone irá tocar. Vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Não sai sem falar com no mínimo 50 irmãos.